As crenças limitantes. Acreditar é a chave para tudo na vida. Se você quer se tornar um sucesso em qualquer coisa, então você deve acreditar absolutamente e saber que é um fato que você vai conseguir. É possível que você realmente queira acreditar na lei da atração, mas ainda tenha suas dúvidas. Pode encontrar momentos em que realmente acredita honestamente nela, e em seguida, há momentos em que não. Todo mundo tem dúvidas de vez em quando. Não necessariamente sobre se a lei da atração funciona ou não, mas às vezes, mesmo sabendo que ela funciona, ainda podemos ter dúvidas sobre se podemos realizar os nossos sonhos. Isso é natural, especialmente se você está apenas começando a manifestar os seus desejos por meio desta lei. Lembre-se de que as crenças que se convertem em coisas. Suas crenças moldam seus pensamentos, sentimentos e ações. Portanto, é essencial que você comece a acreditar em seu próprio poder de manifestar. Você precisa acreditar em sua própria capacidade de realizar os seus sonhos, não apenas em desejá-los. Não é suficiente dizer, eu acredito em mim mesmo, enquanto o seu ser interior discorda. O importante aqui é que você reconheça que as crenças limitantes são as coisas das quais você está totalmente convencido, independentemente de serem verdadeiras ou não, e que fazem com que você fique aquém do seu potencial mais elevado. São apenas a história que você contou a si mesmo, ou a história da sua vida, ou do seu passado, que foi arraigada em sua mente por seus pais, pelas pessoas que o criaram ou que o influenciaram, por experiências passadas ou pela sociedade em geral. Limitar as crenças é um grande problema quando se trata de usar a lei da atração, pois você atrai aquilo em que acredita. Metade das crenças que aprendemos ao longo da vida, aprendemos antes dos 5 anos. Então, se quando você tinha 5 anos, sua mãe abria a bolsa e não tinha dinheiro suficiente, ou você a viu tendo que decidir entre comprar comida ou pagar as contas, ficando estressada porque não conseguia dinheiro suficiente, e você ouviu coisas como ganho pouco dinheiro ou não temos dinheiro, o cérebro do seu filho já estava sendo programado para acreditar que não poderia ganhar dinheiro. Se você está convencido e acredita que as pessoas em geral não são confiáveis, você atrairá muitas pessoas não confiáveis. Se você acredita que não pode ter ou não merece abundância financeira, atrairá falta de dinheiro para a sua vida pessoal. Ou você pode ter aprendido que as pessoas que ganham muito dinheiro são gananciosas, egoístas ou más de alguma forma. Você pode ter ouvido isso de alguém que respeitava e assumiu como sua própria crença em um nível inconsciente. Pode ser que em algum ponto você tenha percebido que as crenças acima não são verdadeiras. No entanto, elas ainda estão enterradas em algum lugar do seu subconsciente e orientam cada decisão que você toma e cada ação que executa ou deixa de realizar. Embora você não acredite mais nessas ideias tolas em um nível consciente, não importa o que faça. Você não parece ser capaz de ganhar mais do que certa quantia de dinheiro por mês. Você não pode se forçar a fazer algo em que acredita que o tornará uma pessoa má, egoísta ou gananciosa. Você ficaria surpreso ao ver quantos ganhadores da loteria não tinham dinheiro antes de receber o prêmio e que estão falidos novamente depois de ganhar milhões de dólares. Muitos dizem a mesma coisa, e na realidade não gostava muito de ter dinheiro, me sentia desconfortável, ou não sabia quem eram os meus amigos de verdade, e agora que não tenho mais, eu me sinto melhor. E quando eu era criança, meus pais ficavam sem dinheiro no final da semana depois de receberem seus salários. Ou minha mãe comprava toda a comida antes que meu pai pudesse gastar o dinheiro em álcool. Isso é o que eu conheço. Para essas pessoas,
O certo a fazer era gastar todo o seu dinheiro e esperar até que tivesse mais para gastá-lo de novo, porque era isso que os seus pais pobres faziam. Portanto, preste atenção às suas crenças e pense de quem você as adquiriu. Mas, por que as crenças têm tanto poder sobre nós se elas só existem nas nossas mentes? Devido ao condicionamento. Foi calculado que um pensamento equivale a não mais que 1/10 de volt de eletricidade. Mas este décimo exerce uma enorme influência sobre nossas emoções, as nossas ações e, é claro, o nosso destino. Um pensamento pode condicionar nossa mente para o resto da vida. Uma ideia limitadora pode continuar a nos impedir de usar o nosso verdadeiro potencial, mesmo muito depois de ter perdido a sua validade. É precisamente isso que impede muitas pessoas de terem sucesso. Ideias de que talvez em algum momento foram válidas e que agora já não são, mas como ainda não foram apagadas do subconsciente, continuam a exercer sua limitação, apesar de não serem mais verdadeiras. Um exemplo clássico disso é mostrado por um dos primeiros experimentos da ciência comportamental, em que um grupo de ratos de laboratório recebia choques elétricos toda vez que tentava comer de um recipiente dentro de sua gaiola. Muito breve, e como esperado, os ratos pararam de se aproximar do recipiente de comida por medo do choque elétrico. Depois de um tempo, os cientistas fizeram 2 mudanças importantes. Colocaram uma refeição ainda mais saborosa do que a primeira e desconectaram o circuito que dava choque elétrico nos animais. Não obstante, os ratos continuaram a evitar a comida por medo do choque. Devido ao condicionamento negativo anterior, os ratos preferiram não comer e, eventualmente, preferiram morrer de fome antes de arriscar a chegar perto da comida e possivelmente receber outro choque. Isso é o que acontece com muitas pessoas. Indiretamente, elas preferem a morte a enfrentar a possibilidade de um novo fracasso. Como os infelizes ratos de laboratório, muitas pessoas permitiram que a programação negativa do passado, as quedas anteriores, as críticas ou o fracasso limitassem sua aspiração por algo melhor. Se autoprogramaram ou foram programadas por seus pais, professores, parentes, amigos ou mesmo os estranhos para acreditar que são pessoas comuns e ordinárias e que não possuem o potencial necessário para ter sucesso. É como se as falhas do passado tivessem fechado para sempre as portas do sucesso futuro. No momento em que a maioria de nós se forma no ensino médio, já fomos quase totalmente programados para a mediocridade. A partir de então, somos acompanhados por uma tendência quase inalterável de acertar a mediocridade em quase todas as áreas de nossa vida. Infelizmente, a grande maioria de nós nunca se detém para avaliar se as crenças que estão em nossas mentes a respeito de nossas habilidades e potencial são verdadeiras ou não. Comumente, usamos expressões como "não sirvo para isso" e acreditamos nisso há anos, talvez com base em uma única experiência, ou pior, com base na apreciação de outra pessoa. Mas agora eu quero que você acredite no seguinte: é possível que essas limitações não existam, exceto na sua mente. Lembre-se do que você aprendeu no capítulo intitulado "Você não é a sua mente". A maioria de suas crenças negativas são resultado de experiências passadas, que não são mais válidas. Por exemplo, quando você tinha 6 anos na escola, pediram que você fizesse um desenho de sua família, e seus colegas zombaram do que parecia ser uma família de chimpanzés, o que, como esperado, fez você se sentir mal e daquele ponto em diante você parou de desenhar. Primeiro, para evitar ficar constrangido na frente dos seus colegas de classe, e segundo, para evitar críticas dos outros. Com o tempo, e após muitos anos permitindo que esse programa mental permanecesse em sua mente,
você passou a aceitar que desenhar não era uma de suas habilidades. Isso lembra do experimento com ratos que eu mencionei? Reparem que muitas vezes somos nós que sabotamos o nosso próprio sucesso e limitamos o nosso próprio potencial, porque hoje, sendo adulto, ao se deparar com a situação de desenhar um desenho, se considera um inútil e pressupõe que as suas habilidades de desenho devam ser as mesmas de quando você tinha 6 anos, o que é um absurdo. Seus comportamentos limitantes hoje em dia não têm nada a ver com seu verdadeiro potencial, mas com velhos programas mentais que certamente estão obsoletos, mas você ainda os usa para programar suas ações e decisões. Se imagina hoje trabalhando no seu computador com a primeira versão do primeiro sistema operacional que saiu nos anos 70, em vez de usar a última versão atualizada? Quão eficiente você acha que seria? O que eu quero que você entenda é que a grande maioria das limitações que você tem neste momento não são físicas, não tem a ver com sua capacidade mental, os seus dons ou os seus talentos, mas são suas crenças limitantes, que em sua maioria são ideias erradas acerca do seu verdadeiro potencial, ou ideias geralmente aceitas. Esse último é significativo. Sua realidade atual consiste em equívocos sobre o que é ou o que não é possível, e tudo em parte porque você aceitou a programação negativa de outras pessoas, permitindo que os outros plantem falsas crenças em sua mente que o limitam física, emocional e intelectualmente. Por muitos anos, por exemplo, o registro de milhas não baixou de 4 minutos. Por quê? Porque em 1903, o diretor dos Jogos Olímpicos havia profetizado: o novo recorde de milha é de 4 minutos e 12,75 segundos, um recorde que pode nunca ser superado. E os atletas ouviam dos médicos e cientistas que era impossível para um humano correr uma milha em menos de 4 minutos. Ouvindo isso dos médicos e do diretor dos Jogos Olímpicos, há quase 60 anos, os atletas chegaram muito perto dessa marca, mas nunca conseguiram superá-la, porque era impossível. Os especialistas já haviam declarado que era impossível, porque o esforço faria explodir o coração de um homem. Até que um dia, um homem chamado Roger Bannister decidiu ignorar essa crença generalizada e ousou a desafiar, fazendo o impossível. Correu a milha em menos de 4 minutos e sobreviveu. Quando esta notícia se espalhou pelo mundo, algo surpreendente aconteceu. Menos de 4 meses após Roger Bannister realizar esta façanha, mais 6 pessoas já haviam corrido a milha em menos de 4 minutos. Mesmo na mesma corrida, 3 corredores alcançaram o recorde abaixo de 4 minutos. E não foi porque o ser humano de repente se tornou um ser mais rápido, mas porque entendeu que não era uma impossibilidade física. A única coisa que esses atletas fizeram foi desprogramar suas mentes das crenças limitantes, que os impediram de usar seu verdadeiro potencial por mais de 5 décadas. E você pode fazer o mesmo. Nesse momento me vem à mente uma frase de B. Movey. Segundo todas as leis da aviação, uma abelha não deveria ter a habilidade de voar. Suas asas são muito pequenas para levantar seu corpo gordo do chão. A abelha, no entanto, ainda voa, porque as abelhas não se importam com o que é impossível para os humanos. Portanto, é hora de você identificar a programação negativa e as falsas crenças que têm limitado a sua vida até agora, e substituí-las por novas crenças, ideias que o capacitam, que permitem que você use o potencial que já reside dentro de você e que apenas espera para ser usado para ajudá-lo a atingir os seus objetivos mais ambiciosos. Felizmente, graças à internet, em questão de minutos você pode encontrar exemplos de outras pessoas que, muito provavelmente,
já alcançaram os sonhos, objetivos ou sucesso que você deseja. E se já existem outras pessoas que o alcançaram, significa que não é tão impossível quanto você pensa. Mas, como fazer essa reprogramação? A primeira coisa que devemos fazer é despertar para a realidade de que talvez os programas e crenças que têm norteado nossas ações e expectativas não sejam corretos. Reconheça que talvez o problema seja que fomos programados para aceitar a mediocridade e entender que seu futuro não tem que ser igual ao seu passado. É possível mudar se você realizar ações específicas para substituir esses programas negativos por positivos. A programação negativa é o resultado de ações específicas que você realizou ou de expressões específicas que você usa durante o seu diálogo interno. Portanto, o que você deve fazer é eliminar essas ações e expressões e trocá-las por outras que criem programas mentais positivos sobre você. Me deixe te dar um exemplo específico. Muitas vezes, nossos programas negativos são o resultado de generalizações que usamos, sem parar para avaliar a sua validade. Por exemplo, nada funciona para mim. Eles nunca me levam em conta. Eu sempre fico com o pior. Ou, todo mundo faz piada de mim. Essas expressões desarmam e limitam você. Mas a verdade é que não são uma verdadeira apreciação da realidade. Quando você diz, nada funciona para mim, geralmente se refere a umas poucas experiências. Mas se dizer, as 2 últimas coisas que tentei não funcionaram tão bem quanto eu gostaria, a percepção é totalmente diferente. Esta última avaliação é muito mais realista e fortalecedora. Com o nada funciona para mim, sua mente ouve algo como, você é um fracasso, desista, entenda que você é um inútil. E depois de ouvir isso, não é estranho que você se sinta tão abatido. Se nada realmente funcionar para você, absolutamente nada, então tudo o que você pode fazer é admitir que é um fracassado. Por outro lado, se você dizer, as 2 últimas coisas que tentei não funcionaram tão bem quanto eu gostaria, você está aceitando que são apenas as 2 últimas coisas que tentou e deixa em aberto a possibilidade de que na próxima vez saia melhor. Portanto, da próxima vez que você ficar tentado a generalizar suas experiências de forma negativa, lembre-se do que aprendemos no passo 1 e pergunte-se, nada está realmente funcionando para mim? Nunca houve uma situação em que algo tenha dado certo para mim? O que exatamente deu errado para mim? Portanto, é hora de mudar o seu diálogo interno e ser muito mais objetivo para aprender com os erros cometidos. Como diz Anthony Robbins, as perguntas são as respostas. Se você se perguntar, por que nada está dando certo para mim, mesmo que não seja totalmente real, seu cérebro tentará lhe dar a resposta e razões para explicar por que nada funciona para você, e você acabará aceitando isto como realidade. Se transformar seus questionamentos em perguntas construtivas, poderia converter essas quedas em experiências com as quais pode aprender, em vez de permitir que uma simples queda defina quem você é como uma pessoa. Uma falha não é sinônimo de ser um fracassado. Ao ler este livro, seu maior desafio será acreditar que você realmente tem a capacidade de manifestar os seus sonhos. Sem mencionar que, a parte mais complexa de tudo isso é que suas crenças limitantes são constantemente reforçadas e confirmadas pelo que você encontra no mundo exterior. É importante perceber que esta também é a lei da atração em ação, embora de forma negativa. E não perca de vista as crenças que fomentam a mediocridade. Você por acaso conhece essas expressões? Odeio o meu trabalho, mas sou grato por pelo menos ter um. Estou infeliz com meu casamento, mas pelo menos não brigamos todos os dias.
É verdade que não temos muito, mas pelo menos não nos falta comida. Ou talvez seja a hora de aceitar que não sou tão inteligente quanto todo mundo. Todas essas expressões refletem crenças que denotam a mediocridade como alternativa viável. E acabamos aceitando casamentos que vão bem por temporadas ao invés de buscarmos um relacionamento espetacular. Pois desde pequenos aprendemos que casamentos espetaculares não existem, ou são quase impossíveis. E assim muitos casais permanecem em casamentos infelizes por anos e décadas, sem acreditar que podem fazer algo para mudar sua situação. Mas agora, vamos falar sobre você e suas crenças, e ver o que é verdade nelas. Podem ser crenças como: não vou me dar esse trabalho porque não tenho preparação acadêmica suficiente. Não vou encontrar o meu parceiro ideal porque sou baixa e tenho barriga. Não terei uma posição melhor porque não fiz faculdade. Nada disso é verdade. Pense em Mark Zuckerberg, que ficou rico muito jovem e não disse: não tenho experiência, não tenho um diploma universitário, não venho de uma família rica. Então, se você está culpando a sua educação, sua comunidade, sua altura, sua cor de pele, seu sotaque, seu tamanho, pare. Pense em Oprah Winfrey, pense em Tony Robbins. Veja todas as pessoas que provam repetidamente que não depende da sua universidade, da família em que nasceu, nem da sua aparência. Neste momento, devolva todas essas crenças limitantes para aqueles a quem pertencem, para seus pais, os seus avós, seus amigos, o seu chefe. Todo mundo está errado. Essa não é a sua realidade. Devolva a quem lhe disse que você não conseguiria, que falharia, ou que seja, porque você não precisa mais carregar esse peso. Esse não é você. Você é livre para escolher em que acreditar. E se suas crenças limitantes não são reais, por que você escolhe mantê-las? Você pode ter centenas de desculpas enquanto lê isso, e isso é apenas um reflexo dessas crenças. Pergunte a si mesmo: por que acredita no que acredita? Com quem aprendeu e o que essa pessoa sabe? Anos atrás, se você arrumava um emprego em uma fábrica, sua vida já estava resolvida, mas aquele mundo não existe mais. Antes, ser o seu próprio chefe era um risco enorme, e ser empregado era mais seguro. Mas não é mais. Agora é mais provável que você fique rico sendo seu próprio chefe. Assim, volto a te perguntar: quem lhe ensinou as suas crenças? O que essa pessoa sabia sobre o sucesso que você deseja alcançar? De onde você aprendeu essas crenças? Quem as ensinou? E por que você se apega às crenças que adquiriu quando criança? Por que você as mantém? Acha que as suas origens o impedem de ter a riqueza e a abundância que deseja? Acredita que a sua aparência física o impede de ter sucesso profissional ou em suas relações? Se você pensa em criar o negócio dos seus sonhos e ouve a voz em sua cabeça dizer: é que a minha família sempre se dedicou a ser subordinados, não posso fazer nada mais, ou sou do interior e não lido com tecnologia. Nenhuma dessas crenças são reais. Eu poderia refutar cada crença que você tem e mostrar um caso para cada uma delas. Na verdade, existem milhares de exemplos que descartam essas crenças, mas você não precisa que eu lhe dê um exemplo, você mesmo precisa descartá-las. Semelhante às crenças limitantes, os bloqueios emocionais são feridas subconscientes nos sentimentos. Alguns bloqueios emocionais muito comuns são a raiva e a inveja. Por desgraça, todos os seres humanos têm feridas e fardos emocionais. Bloqueios emocionais não resolvidos são um obstáculo para alcançar a manifestação, pois nos fazem nos sentir miseráveis, indignos ou não amados. Se você quer mais dinheiro, mas ao mesmo tempo sente que não o merece, será difícil manifestá-lo sem primeiro lidar com a ferida emocional. Então, como você deve começar a atualizar suas crenças e superar seus bloqueios emocionais? Uma das maneiras mais eficazes de enfraquecer e eliminar as crenças limitantes e ao mesmo tempo curar uma ferida emocional
consiste em imaginar pelo menos 5 ou 10 minutos como seria estar de posse do seu desejo. Passo 2 do processo de manifestação. Não se esqueça que, como já mencionei acima, um ponto crucial é não começar a trabalhar com metas muito grandes. Qualquer fracasso em atingir uma meta apenas prejudicará sua crença de manifestação. Da mesma forma, os sucessos, por menores que sejam, fortalecerão sua crença em sua própria capacidade de manifestação. Em conclusão, pequenos sucessos, mesmo que às vezes pareçam insignificantes, constroem uma crença forte e poderosa. Dito isso, vamos dar uma breve olhada em sua atitude em relação à abundância. Você provavelmente cresceu ouvindo coisas como: há crianças com fome na África, então você deve comer até o último pedaço de comida do seu prato. Ou, dinheiro não cresce em árvores, você nunca o conseguirá facilmente. A verdade é que existe abundância no mundo, está ao seu redor se você a buscar. É sobre o que você escolher ver. Não existe nenhum problema de escassez no mundo, nem mesmo quando se trata de alimentos. O planeta produz comida suficiente. A fome não é um problema causado pela natureza ou pelo universo, mas pela falta de eficiência política. A maneira como você vê o mundo afeta as oportunidades que percebe ou não. Em última análise, os seus resultados. Você pode escolher ver o mundo como um lugar de abundância ou como um lugar de escassez. É uma escolha. Com uma mentalidade de abundância, você acredita que há muito a receber e que todos podem ganhar. Você acredita que a vida é fácil e que tudo é possível. Você espera o melhor e as coisas acabam saindo do seu jeito. Você acredita que as oportunidades são fáceis de detectar. Assume mais riscos. Quanto maior o risco, maior a recompensa. Está mais relaxado. Você aproveita a vida porque todas as suas necessidades estão cobertas. Por outro lado, com uma mentalidade de escassez. Você acha que há um estoque limitado de tudo, que uma outra pessoa deve perder para que você ganhe. Você acredita que a vida é difícil e que o sucesso é difícil. Você espera o pior e é assim que acontece. Você acha que as oportunidades são raras e tem dificuldades em encontrá-las. Você joga pelo seguro, você tem medo de perder. Você vive com medo e pessimismo. Você deve lutar contra o mundo para conseguir o que deseja e que precisa. Por meio de quais lentes você normalmente vê o mundo? Abundância ou escassez? Para passar da escassez à abundância, tenha em mente alguma das coisas que mencionei antes. Se concentre no que você já tem. Quando você vê que tem o suficiente, você se sente abundante e atrai mais. Evite pessoas que reclamam. Os reclamantes têm uma mentalidade de escassez. Visualize um futuro abundante, em vez de se preocupar com o que você não tem. Permita-se sonhar com o que você deseja alcançar. Mantenha um diário positivo. Faça uma lista das coisas pelas quais você é grato. Certifique-se de mencionar todas as pessoas em sua vida. Você provavelmente também tem um teto para dormir, um emprego, um carro, família, amigos e etc. É um bom lugar para começar. Uma mentalidade de abundância não fará magicamente um Mercedes aparecer em seu estacionamento ou adicionar alguns zeros à sua conta bancária durante a noite. Para realmente alcançar o que você deseja, requer um componente que não é mencionado na maioria dos livros sobre a lei da atração, mas veremos isso no passo 5. No entanto, uma mentalidade de abundância permite que você avance com confiança, enquanto os passos necessários para fazer as mudanças positivas em sua vida. Mas o que você acha disso? De onde vêm essas crenças? Quem as deu a você? Por que você se apega às crenças de escassez que foram instiladas em você há tanto tempo? Vejamos algumas. Não há o suficiente para todos. Não seja egoísta. Não peça isso. Quem você pensa que é para querer tudo? Se você tiver isso, alguém vai faltar. Não vamos nos aprofundar nessas crenças.
Tudo o que eu posso dizer é que são um disparate. Veja, abundância significa que quanto mais você tem, mais você recebe. Quanto mais você recebe, mais você dá. E quanto mais você dá, mais isso volta para você para que você possa devolvê-lo ao universo. A abundância permite que você receba tudo e está sempre ao seu redor. Pensar e falar abundantemente também é essencial. As pessoas falam coisas como: isso vai acabar mal. Nada bom é para sempre. Ou pior ainda, não dá para ter tudo na vida. Isso é falso. Você pode ter tudo, até mesmo ter tudo ao mesmo tempo. Você pode ganhar a quantia que quiser, ter o emprego dos seus sonhos e manter um relacionamento estável. Considere o caso de Richard Branson. Ele tem dinheiro e felicidade. Ele é casado com a mesma parceira há mais de 30 anos. É uma pessoa abundante. E ainda assim, você ainda acredita que a abundância é uma mentira? Ou que apenas algumas pessoas podem acessá-la? Não se trata apenas de dinheiro. A abundância começa em sua mentalidade. Então você deve pensar, sentir e usar palavras de abundância. Quando você começar a se reprogramar com essa mentalidade, perceberá que tudo o que deseja começa a se tornar mais acessível para você. Muitas vezes nos afastamos da abundância sem saber. Temos medo de ter uma mentalidade de abundância por causa do que os outros vão dizer. No início, você terá que fazer um esforço consciente para ver essa nova realidade. Mas garanto que você vai integrá-la muito breve e tudo mudará. Comece a questionar suas crenças limitantes sobre a abundância agora mesmo. Quando você questiona uma crença, você começa a parar de acreditar nela. É por isso que na religião não é permitido questionar o imã ou o rabino, porque ao questionar surgem dúvidas. E é isso que estamos fazendo neste livro, questionando as suas crenças, destruindo-as inúteis e trocando-as por outras melhores. Pense como seria viver na abundância, como seriam suas palavras e pensamentos se você tivesse uma mentalidade de abundância. Como seria a sua vida? Pense nisso, porque é exatamente isso que você obterá. É importante que consiga sentir no teu corpo e nas tuas emoções a realidade da abundância, pois são as suas emoções que moldam o mundo à tua volta e te farão perceber os elementos da realidade que estão em sintonia com o seu estado. Mas não se trata apenas de mudar as lentes para modificar a cor do que você percebe. Lembre-se de que o universo é energia, e sua energia permitirá que você atraia eventos e pessoas sintonizadas. Muitas vezes cometemos o erro de nos percebermos como indivíduos autônomos, que tomam nossas próprias decisões e conduzem nossas próprias vidas. Mas na realidade, somos parte de uma matriz de conexão com o universo. Estamos conectados uns aos outros por meio de nossas redes neurais e de campos de energia que não percebemos conscientemente. Ou seja, os nossos pensamentos e emoções não estão contidos apenas em nossas mentes e corpos, mas afetam as pessoas ao nosso redor, e seus pensamentos e emoções também nos afetam em um nível subconsciente. Por exemplo, quando observamos outras pessoas sendo tocadas, os nossos cérebros se iluminam da mesma forma como se estivessem nos tocando. Isso ocorre porque o nosso cérebro contém neurônios espelhos, que ecoam as sensações que estamos observando. Esses neurônios espelho até disparam em simpatia com as expressões faciais e tons de voz, indicando que somos altamente sensíveis aos sinais emocionais, verbais e não verbais, fornecidas por aqueles que nos rodeiam. Um fato importante é que não apenas emoções positivas podem ser transmitidas de pessoas para pessoas. Os nossos cérebros também estão em sintonia com a dor do outro. Pesquisadores na Inglaterra mostraram a estudantes universitários imagens de pessoas sofrendo de lesões esportivas localizadas. Quase um terço dos alunos sentiu dor no mesmo local representado nas fotos que estavam olhando. Os pesquisadores então usaram um aparelho de ressonância magnética para comparar os cérebros de 10 alunos que sentiram apenas uma reação emocional às imagens.
com 10 outros alunos que realmente sentiram dor física. Todos os 20 alunos mostraram atividade aumentada nas áreas do cérebro que processam as emoções, mas apenas aqueles que realmente sentiram dor física mostraram atividade nas regiões do cérebro que processam a dor. Outro exemplo é que bebês choram não apenas quando os familiares estão em perigo, mas também quando estranhos estão chateados. Seu sistema nervoso tem um alto grau de influência sobre as pessoas ao seu redor, e as estruturas das partes do cérebro que processam as emoções se iluminam em respostas às emoções dos outros. E seu cérebro faz o mesmo. Você provavelmente já ouviu que é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Portanto, assuma a responsabilidade e comece a passar mais tempo com pessoas que têm a mentalidade que você deseja e menos tempo com pessoas que não representam o que você deseja na vida. Isso nem sempre será possível, pois muitas vezes as pessoas mais negativas que você conhece estão em seu círculo familiar mais próximo e você não pode simplesmente removê-las da sua vida. Mas mesmo assim, você sempre tem o poder de enfrentar suas interações usando um escudo mental para evitar que suas crenças o contaminem. E se você não conhece alguém de sucesso para imitar, a maior fonte de crenças de sucesso pode ser encontrada nos livros. Encontre biografias de pessoas de sucesso, leia suas histórias, os problemas que enfrentaram e como agiram. Assista a vídeos e ouça audiolivros. Como verá, no nosso tempo as opções são ilimitadas. E se neste momento não tem um modelo para imitar, é simplesmente porque não procurou. Portanto, uma vez que você está refletindo as emoções e crenças de outras pessoas, você prefere escolher conscientemente quem irá refletir ou deixará que o acaso o leve a apenas refletir apenas crenças de escassez? Acho que sei qual será a sua resposta a esta pergunta. Agora vamos praticar o que aprendemos. Depois de ler este exercício, feche os olhos e imagine como seria sua vida se você vivesse em abundância. Comece fingindo que tem uma mentalidade abundante, que acredita que tudo está vindo em sua direção e que tudo foi restaurado, que nada está esgotado. Você consegue. Você não vive pensando que o sol vai se pôr. É verdade que há momentos em que amanhece nublado, mas isso não faz questionar a sua existência. Então imagine que você tem uma mentalidade abundante. Como seria a sua vida se você acreditasse que quanto mais você tem, mais você pode dar? Que quanto mais você dá, mais você recebe. E que quanto mais você recebe, mais você pode ter para dar. Certamente agora você está ouvindo aquela voz em sua cabeça que lhe diz que você não será capaz de conseguir tudo isso, que as pessoas ficarão com ciúmes, ou o que seja. Essa voz em sua cabeça não é você. É apenas o reflexo das crenças que você aprendeu até agora, que tudo o que ela quer é que você continue como está. Afinal, essa é a sua função, evitar que você mude. Portanto, ignore a voz e continue imaginando. Agora imagine que você checa a sua conta bancária e tenha muito dinheiro, mais do que você poderia gastar hoje, mesmo se você quisesse. Imagine que você tem saúde abundante, que se levanta e se prepara um suco natural e vai para a academia. Depois de uma caminhada muito agradável, você medita e faz yoga. Você está completamente apaixonado pelo seu corpo e o trata com respeito. Observe sua vida. Você tem a mudança em sua mentalidade, em suas finanças, em sua saúde e em seus relacionamentos. Você está no topo. E não permita que ninguém diga que o topo é solitário. O topo não é solitário. O que acontece é que o vale está muito povoado, mas você está entre os melhores e tem uma vida abundante. Imagine como será sua nova realidade e aproveite. Depois de fazer este exercício e ver o filme da sua vida, escreva-o. Você pode usar um aplicativo chamado Evernote, que vai permitir que você escreva enquanto estiver no seu smartphone ou no seu computador. Mas se preferir, pode usar lápis e papel,
como eu sugeri na técnica da carta ao universo. Escrever este exercício marcará o primeiro passo em sua vida para ser abundante. Escreva os lugares que verá, as pessoas que conhecerá e as experiências que terá. Escreva o nome de todas as pessoas cuja vida irão melhorar e se beneficiar quando você for abundante. Quando você é muito pobre, é muito mais difícil ajudar os outros. Mas quando você tem abundância, também tem mais para dar. Use o nome completo de cada uma das pessoas cujas vidas serão beneficiadas com o seu sucesso. Escreva como se verá, como será, como soará e qual será o sabor da sua vida dos seus sonhos. Muito bem. Como você pode imaginar, grande parte de quem você é hoje se deve ao condicionamento que recebeu ao longo da vida, e não ao seu físico, ou às suas condições sociais ou familiares do momento do nascimento. Assim, a seguir, vamos nos aprofundar no condicionamento e, em seguida, revelar estratégias para reprogramar sua mente. Eu sei que tudo isso pode parecer um pouco estranho para você. Você pode até pensar que parece tão simples que não vai funcionar. Mas quer saber? Funciona. Funcionou para mim e funcionou para muitas pessoas cujo sucesso foi resultado da mudança dos seus programas mentais. E agora você pode fazer funcionar para você. Experimente este conhecimento e o coloque em prática. Não há nada que você possa perder em comparação com tudo que você pode ganhar. Aceite que dentro de você está a semente de grandeza necessária para ter sucesso e atingir os seus objetivos mais ambiciosos. Escrevi este livro para você, porque estou convencido disso. Mas não basta eu acreditar. Você tem que acreditar. Essa é a única maneira de aproveitar o poder que está adormecido em sua mente. Então coloque em prática o conhecimento que você aprendeu. E se o fizer, não tenham dúvidas de que muito em breve os sonhos e objetivos que estão hoje em sua mente serão uma realidade. Quando estiver pronto, continue no passo 4, onde aprenderá a receber e ler os sinais que o universo lhe envia.